Oi, vamos estudar a palavra de Deus juntas? Se você tiver a sua Bíblia aí e puder abrir, abra sua Bíblia novamente no livro de Salmos. Lá no Antigo Testamento, Salmo 121. A gente vai ler o versículo 1 e 2. É um versículo famoso. Normalmente é de conhecimento das pessoas o que diz esse trecho da Bíblia. São 2 versículos no Salmo 121. E eu estou com 2 versões aqui. E eu vou ler Salmo 121, versículo 1 e 2. Eu vou ler a mensagem, a Bíblia, a mensagem na linguagem contemporânea. E depois eu vou ler a King James. A mensagem contemporânea. Levanta os olhos para os montes. Será que é de lá que vem a minha força? Não. A minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra e as montanhas. Aleluia, glória a Deus por isso. Quantas vezes, né, gente, a gente vai buscar socorro nas pessoas, no momento de aflição, a gente vai buscar em coisas, né, ali o nosso socorro. Cerca de 10 anos atrás, eu passei por uma dor muito, uma situação muito doída na minha vida, uma situação muito dolorida. Eu senti assim que o meu chão desabou, né, eu senti que o mundo desmoronou. E eu fui buscar socorro nas pessoas. A minha situação me levou para pessoas. Eu queria entender o porquê que eu estava vivendo aquilo. Eu queria entender o porquê que eu estava passando por tudo aquilo. E o Senhor alcançou o meu coração um tempo depois, quando o Senhor me levou para a célula, onde tinham pessoas, né? Eram pessoas que se reuniam nas casas. Eu fui convidada para ir visitar a célula. Eu não conhecia, eu não tinha o costume. Eu frequentava a igreja, mas eu não tinha a minha igreja. A igreja onde eu congregava, ela não tinha esse sistema de células nas casas, né? Ou igreja em células, enfim. Não tinha reunião de pessoas nas casas. E então eu não sabia como que era, mas o Senhor, quando Ele me levou para a célula, ali Ele começou um processo de trabalhar no meu coração. Ali Ele começou o processo, o Espírito Santo começou a me trazer a consciência, os meus erros. O Espírito Santo começou a trazer a minha consciência, as minhas falhas. E Ele começou a transformar a minha vida. E eu falo que eu estou em transformação até hoje. Isso tem quase 10 anos. Mas até hoje eu estou em transformação. Porque todos os dias o Senhor tem falado comigo. Todos os dias o Senhor me traz algo novo. Todos os dias o Senhor me traz experiências novas. Todos os dias o Espírito Santo me traz a consciência de algo que eu preciso mudar. De algo que eu preciso ainda abrir mão, de situações que eu preciso entender que aquilo não faz parte, né, de uma vida de uma mulher cristã. Então, o Senhor me trouxe para a palavra, né, nessa época. É claro que eu passei por um processo anterior a isso. Antes de eu iniciar a frequentar as células, eu passei por um processo onde eu buscava resposta nas pessoas. Mas quando o Senhor me trouxe para a palavra, nesses salmos, eu entendi que o meu socorro vem do Senhor e a minha cura veio do Senhor. A minha restauração, a minha regeneração veio do Senhor. O Senhor utilizou meios e continua utilizando até hoje
instrumentos, ferramentas nas mãos dele para me alcançar, coisas do meu cotidiano, coisas do meu estilo de vida. O Senhor hoje utiliza muito para alcançar o meu coração, para mudar a minha história, para me colocar no caminho dele, né? Eu digo isso porque eu acredito, eu estou dizendo assim, que até hoje eu estou sendo transformada, porque eu particularmente acredito que a gente é transformado todos os dias. Porque uma vez que o Senhor te escolhe, uma vez que o Senhor te chama, uma vez que o Espírito Santo passa a habitar em você, uma vez que o sangue de Jesus, você entende que o sangue de Jesus foi derramado e te salvou, te curou, te trouxe de volta para Ele, te regenerou, que o véu se rasgou e agora nós temos livre acesso a Deus, né? Uma vez que o Filho dele veio para morrer no meu lugar, para me salvar, eu acredito que é um processo que a gente passa todos os dias. Assim eu entendo. Que é um processo de transformação diária. Porque todos os dias a gente passa a viver na luta, né? Quando a gente entende o mundo espiritual e a gente entende processos que a gente vai vivendo e a gente começa, né, consegue entender quando é do mundo espiritual ou quando é algo da sua própria autorresponsabilidade, né? Consequência das suas próprias escolhas, mas quando tem algo espiritual, então a gente entende que é um processo, eu particularmente acredito que é um processo que eu estou vivendo desde então. Então todos os dias o Senhor tem algo novo na minha vida, todos os dias o Senhor tem algo a revelar para mim, todos os dias, nenhum dia é igual ao outro, nenhuma situação, por mais parecida que ela possa ser, nenhuma situação é exatamente igual, idêntica a outra. Então, é como eu falo aqui em casa, né? Todas as vezes que eu leio a Bíblia, o mesmo trecho, o mesmo versículo, a mesma passagem, todas as vezes é algo novo que eu aprendo, é algo diferente que eu aprendo, é algo a mais que o Senhor traz à minha vida. É algo a mais que o Espírito Santo traz à minha consciência. Todas as vezes que eu ouço pregações do mesmo tema, né, ou até mesmo do mesmo pregador ou de pregadores diferentes, mas a mesma passagem bíblica, o mesmo tema, a mesma abordagem, é sempre algo novo que o Senhor está trazendo à minha vida. Então, eu entendo que o meu socorro, o Senhor vem me socorrer diariamente, porque diariamente é uma luta contra o pecado, diariamente é uma luta contra a minha carne, diariamente é uma luta para resistir às tentações malignas, às tentações do nosso inimigo. Então, é todo dia, né? Como a gente vive neste mundo e a gente está aqui para ser sal e luz, todos os dias a gente tem algo para revelar da parte do Senhor. Todos os dias a gente tem algo para receber da parte do Senhor. Então, quando a gente passa por situações, busque na palavra de Deus, o seu socorro vem do Senhor. Deus é o único soberano, Deus é o único, é a única fonte de força, é a única fonte, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a única fonte de bênçãos na nossa vida, é o nosso Deus. Eu vou ler a versão King James, que é essa versão aqui, ó. Não sei se eu mostrei ela, acho que não, né? É a versão tradicional, tá? Não é a atualizada, não. Ela diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E aí ela dá uma explicação. O Criador é a fonte fiel de socorro e bênção. Então, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Pai, Ele é a fonte fiel de socorro e de bênção. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não podem nos ajudar.
que algumas situações não nos ajudam. Ajudam sim, muito. E o Senhor já utilizou desses recursos para alcançar o meu coração em determinadas situações. Mas a gente entende que são instrumentos do Senhor. As pessoas, nós somos usadas nas mãos de Deus. Vamos pegar um exemplo bem simples. Exatamente eu aqui falando com vocês. O Senhor está me usando neste momento para alcançar, assim eu espero, o coração de alguém. O Senhor está me usando como ferramenta nas mãos dele para ser um canal de bênçãos. Eu sou apenas um canal, eu sou apenas um caminho que o Senhor está... Comi um pedacinho de feijão, que eu fui cozinhar feijão agora cedo. Ficou um pedacinho aqui. O Senhor está utilizando da minha vida para poder falar para você que existe um Deus fiel e que te socorre. Um Deus soberano, que é a fonte de bênção, a fonte inesgotável de bênção, de alegria, de paz, de verdade para a sua vida. Então, eu estou aqui porque um dia o Senhor mudou a minha história e continua mudando até hoje. Eu estou aqui porque um dia eu abri a palavra dele, coisas que eu não fazia anos e anos e anos atrás. Eu estou aqui porque o Senhor me convenceu do meu juízo, do meu pecado, das minhas falhas, porque o Espírito Santo agora habita em mim. Eu estou aqui porque eu fui lavada no sangue de Cristo. Eu estou aqui para ser uma ponte para que este público que está me ouvindo, para você que está aí do outro lado, para a audiência que está aí do outro lado, se aproximar de Deus, para abrir a Bíblia, para pedir socorro ao Senhor. E o Senhor, Ele é a única fonte inesgotável de socorro, de amor, de alegria, de paz, de bondade, de benignidade, de mansidão. Então, o Senhor pode usar pessoas, Ele usa pessoas de vez em quando, em algum ponto específico na minha vida, para me fazer abrir os olhos. O Senhor usa de situações, o Senhor usa por outros meios para me fazer entender, né, a vontade dele para a minha vida. E então, busque a Deus, clame dos céus, clame aos céus, socorro para a sua vida. Busque no Senhor. Cuidado com quem você vai falar, situações que você está vivendo. Cuidado para quem que você vai contar a sua dor. Cuidado com quem que você vai abrir, vai se expor, né? Eu tive uma fase que eu me expus muito para as pessoas. Eu tive uma fase que eu contei... eu não sei se alguém aqui já ouviu a expressão, e eu já ouvi algumas vezes a expressão assim, não sangue em tanque de tubarões. Não sangre, perdão. Que é pra gente não sangrar em tanque de tubarões, né? Então, cuidado, que tem muita gente que vai utilizar da sua dor, daquele momento frágil, daquele momento vulnerável que você está vivendo. Ela pode usar isso contra você, ela pode usar isso para rir de você, para debochar de você, e a última coisa que ela vai fazer é te ajudar. Então, muito cuidado com quem você abre a sua história, com quem você... onde você busca socorro. E isso eu vivi, né? Eu contei para pessoas erradas, eu chorei, né, digamos assim, em colos errados, né, em ombros errados. Uma situação minha muito doída, então ela já estava doendo, a ferida estava totalmente aberta, totalmente exposta, muito, muito, muito dolorida. E
totalmente ali, se tornou ainda mais intensa, né? Se intensificou mais a exposição. Eu me tornei uma mulher na época muito mais exposta do que eu já estava, muito mais, intensificou muito mais a minha dor, exatamente porque eu fui buscar socorro em pessoas, né? E o socorro nosso vem do Senhor. Então, quando eu entendi, quando eu busquei socorro no Senhor, a cura veio. Quando eu busquei restauração em Deus, a restauração veio. Quando eu busquei na palavra, na presença do Senhor, eu fui regenerada, eu fui curada, eu fui sarada, eu fui limpa. E aí eu fui entendendo, né, que até o Senhor, inclusive nessa fase de muita dor da minha vida, que eu busquei em pessoas, o Senhor utilizou em muitas pessoas que eu me abri, o Senhor utilizou uma para me atrair para a palavra dele. E isso, né, é um outro tema que a gente não vai abordar aqui para não desfocar. Mas o Senhor utilizou, né? Eu penso assim, na minha ignorância, né? Na minha falta de conhecimento, porque eu tenho muito, muito, muito ainda que aprender do Senhor. O Senhor tem muito, muito, muito ainda a revelar da palavra dele, da vontade dele na minha vida. Mas eu acredito que ainda nessa minha insegurança, nessa minha ignorância, o Senhor, assim, né, popularmente falando, ou assim, então já que ela tá falando para as pessoas, eu vou pegar uma para atrair para mim, né? Eu vou usar uma de instrumento, de ferramenta para atrair, né, a Andréia para mim, né, para a cruz, para minha igreja, né, para minha palavra, para minha verdade, né? Que a Andréia precisa entender que eu sou o único caminho, eu sou a única fonte, né? Eu sou a única fonte de bênção na vida dela. Então, por isso que eu digo que o Senhor, ele utiliza de caminhos, né? De ferramentas, de instrumentos nas mãos dele para que o nosso coração seja atraído para ele. Então, quando você passar por uma situação, ou se você aí estiver passando por uma situação, clame ao Senhor, entra no seu quarto, fecha a sua porta, no seu secreto, clame a Deus, abra o seu coração para o Senhor, clame socorro a Ele, abra a sua Bíblia, né? Peça orientação do Espírito Santo, peça discernimento, peça sabedoria, peça para que Deus venha iluminar a sua mente, para que você possa entender o que Ele quer dizer para você. Peça para Deus iluminar o seu coração, iluminar o seu entendimento. Peça para Deus te trazer discernimento, sabedoria, inteligência, para que você tenha a luz da palavra dele, uma direção, uma resposta. Peça socorro ao Senhor. O nosso Deus é a nossa única fonte inesgotável de socorro. Nossa fonte de bênção é o nosso Criador. É a nossa fonte de paz, de amor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa base forte, né? Então, peça sempre ao Senhor, clame sempre a Deus, confie no Senhor. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia lindo, te dê um dia maravilhoso, cheio de bênçãos, um dia de vitória, um dia de alegria. Que o Senhor possa te abençoar nas suas escolhas, nas suas decisões. Que tudo que você faça hoje seja para a honra, para a glória do nosso Deus. Fique com Deus. Deus te abençoe.